Seguinte, gente, hoje nós vamos falar aqui sobre o gráfico de Renko, vamos falar sobre o indicador IFR e vamos falar sobre o indicador Market Profile ou TPO Profile, certo? Então vamos começar aqui pelo nosso início, né? Começar pelo começo. Gráfico de Renko, pessoal. Na análise técnica existem vários tipos de gráficos. Se você colocar aqui na parte de cima, ó, a gente tem muitos tipos de gráficos, né? Dentre eles, tem o meu gráfico favorito, vou falar logo aqui para vocês, meu gráfico favorito, que é o gráfico de Renko, né? É um gráfico atemporal, vou já explicar isso. E por que eu gosto mais do gráfico de Renko do que do gráfico de Candles? Galera, o gráfico de Candles, ele é um gráfico realmente muito bom. Quando eu comecei a operar, eu comecei pelo gráfico de Candles. Mas hoje, meu operacional principal é o gráfico de Renkos. Por que eu prefiro o gráfico de Renkos ao gráfico de Candles? O gráfico de Candles, galera, ele é baseado em duas coisas, né? Preço e tempo. Aqui a gente tem esse carinha de tempo. E aqui do lado tem um cronômetrozinho, né? Abre um candle, abre o cronômetro. E o cronômetro começa a decrescer, né? A gente está no gráfico de candles de 5 minutos. Quando fechar 5 minutos, vai fechar um candles. Por que eu prefiro o Renko ao gráfico de candles? Isso é um gosto pessoal meu, lembrando aqui, viu? Porque, gente, infelizmente, no gráfico de candles, a gente fica muito preso à questão do tempo. A gente opera preço, né? A gente está no mercado financeiro operando preço aqui, ó, comprando e vendendo. Mas no gráfico de candles, infelizmente, o que é mais importante é o tempo, né? Quantas e quantas vezes vocês acionou um movimento grande, né? Acionou o movimento. O áudio está cortando, gente? É para vocês? Estão falando aqui para mim que está cortando? Tá ok o áudio? Não, tá ok, aqui tá ok. Então é a tua internet, Romero. Dá uma olhada aí. Certo. Infelizmente, no gráfico de candles, a gente fica muito preso à questão do tempo. Quantas vezes vocês já viram um movimento grande iniciar aqui no gráfico de candles e você fica com medo de entrar no movimento porque, digamos, aqui o preço começou a cair. Deixa eu aumentar aqui. O preço começou a cair forte aqui, né? Caiu forte, caindo aqui quase 200, 300 pontos. E você coçando o dedo para entrar, mas não entrou no movimento. Por quê? Porque aqui, agora que se passaram 30 segundos, né? E o candle lá despencando, o preço despencando. Aí você olha aqui para o reloginho, tá lá, 3 minutos, 58 segundos faltando ainda para o candle fechar. Porque você só consegue entrar na operação depois que o candle fechar, né? A gente fica muito preso a essa questão do tempo no gráfico de candles, que também é até conhecido como gráfico de tempo, né? E tem esse fator que às vezes atrapalha a gente ou impede a gente de entrar em boas operações. Claro, muitas vezes nos protege de entrarmos em operações furadas, né? Porque às vezes o candle vai lá embaixo, como aconteceu aqui. Se você não tiver um bom operacional, você entraria vendido e depois seria estopado. Tem esse porém. Mas muitas vezes, até o próprio Leandro que está aqui na live já perguntou para mim, cara, como é que tu consegue entrar na metade do candle? O candle está se formando aqui, está despencando, tu já entrou lá em cima. É simples, eu não entrei pelo candle, eu entrei pelo Renko. O Renko antes, ele antecipa as entradas da gente. O gráfico de Renko, se estiver bem calibrado, se você tiver marcado os pontos de forma correta, ele antecipa a sua entrada na operação. E, o mais legal de tudo, ele diminui consideravelmente o seu stop, né? O stop fica muito mais barato quando você antecipa a entrada pelo
gráfico de Henkels, certo? Então, hoje, eu vim falar aqui de Henkel. Primeira coisa, galera. Quando eu opero índice no Henkel, eu utilizo a SOFIR, nossa rede de coloração. E eu opero dois tempos diferentes. Eu opero, às vezes, o 15R no índice. E, ultimamente, eu estou utilizando o 12R. Porque o índice ele não está se movimentando mais daquela forma grande que se movimentava nos últimos meses. Ele diminuiu mais um pouco a volatilidade dele. Então, o 12R está se mostrando muito bom também no gráfico do índice. Certo? E no dólar, eu continuo operando o 7R, aqui no gráfico do dólar. E o que é um gráfico de Henkel, para quem não conhece gráfico de Henkel? Gente, o gráfico de Henkel, ele é inteiramente, ele é 100% baseado em preço. Né? Ele é um gráfico limpíssimo. Ó. Se você olhar aqui para o Henkel, colocar aqui, ó, está no mesmo gráfico. Aqui é o índice do dia 24, certo? O gráfico do índice, ó, do dia 24. Olha como o gráfico fica limpo, os movimentos ficam fluidos. A gente consegue identificar com clareza topos e fundos. A gente consegue identificar muito mais facilidade linhas de tendência. A gente consegue identificar, ó, pontos de suporte aqui, ó, muito fortes. Traçar aqui uma linha. Olha aqui, ó, suporte, resistência agora, resistência, suporte. Olha como fica. Olha aqui de novo suporte. Fica muito mais fácil da gente identificar. Se eu colocar o mesmo dia no gráfico de candles, isso aqui é porque o índice até andou bonitinho, ó. Ficou até interessante. Mas olha como ele fica um pouco mais desorganizado, né? Temos questão dos pavis. Eu sou uma pessoa que preza muito por organização, por limpeza. Então, por isso que eu me atraí mais pelo gráfico de Henkel. Claro, eu utilizo o candle também, meu operacional, duas telas, de um lado o gráfico de Henkel, do outro lado o gráfico de candles. Mas na hora de tomar minhas decisões, a maioria delas eu sempre vou utilizar o gráfico de Henkel. E o que é um gráfico de Henkel, gente? O gráfico de Henkel, ele é baseado em preço, baseado em ticks. Para quem não sabe o que é ticks, é a variação mínima do preço aqui no gráfico. Quando eu falo que eu estou num gráfico de 12R, por exemplo, aqui no índice, né, eu estou num gráfico de 12 ticks. Deixa eu só mutar o Israel aqui, gente, estou fazendo barulho. Peraí, Paulo. Desliga o microfone aí. Vacilei aqui. Então, por exemplo, quando eu estou aqui no gráfico do índice de 12R, cada box desse aqui vão ter 12 ticks. No índice, cada tick, isso aqui não precisa se preocupar, é só uma informação técnica, equivale a, se não estiver enganado, 5 pontos, né? Então, cada box desse aqui, ó, vai ter 54 pontos. Outro box, mesma quantidade. Outro box, mesma quantidade. Então, só vai se formar box, cada box desse aqui, quando o preço ele andar essa quantidade de pontos. Andou essa quantidade de pontos, forma o box. Independentemente do tempo aqui, ó, não vai ter o reloginho correndo. Se o preço não andar essa quantidade de pontos aqui em nenhum momento durante o dia, então em nenhum momento vai formar o box. O preço vai ficar só aqui, ó, e não vai formar o box. Só forma o box a partir do momento em que ele anda essa quantidade de pontos. Andou de novo, formou. Andou de novo, andou para baixo, formou outro para baixo aqui, certo? E assim sucessivamente. A vantagem, elimina essa questão do reloginho aqui, né? Tem muitas pessoas ansiosas no trade e tem muita gente que fica olhando o relógio, não olha o preço se movimentar. Então, o gráfico de Henkel, ele pode ajudar essas pessoas que são ansiosas, né? Que prestam atenção mais no tempo do que no preço. Gente, a gente não opera tempo,
a gente opera preço, a gente está comprando e vendendo um ativo, a gente não está comprando e vendendo o reloginho, o tempo aqui. Né? Muitas vezes eu já vi gente perdendo a operação porque o candle não fechou. Né? O preço despencou, chegou em um ponto importante, fez lá tudo que deveria, no REMP já deu a entrada, mas os 5 minutos não se passaram e o candle despenca lá 30, 40, 50 pontos. E você ficou de fora da operação, perdeu aquela operação do dia. Então, quem sabe, talvez você operando REMP, por exemplo, Leandro tem muito medo de entrar em operações aí. Leandro, vai para o REMP, talvez o REMP elimina esse teu medo. Se tiver um bom operacional, vou ensinar hoje aqui os pontos, né? Isso pode ajudar. Então, experimentem, pessoal. O REMP, realmente, ele é um gráfico mais limpo. Como eu falei, você consegue enxergar topos e fundos com mais precisão. E aqui no gráfico do REMP, para quem entende de price action, as figuras gráficas aqui, elas estão muito mais presentes e muito mais fáceis da gente identificar. Por exemplo, aqui, ó, uma figura gráfica clássica, da Nasdaq clássica, a figurinha do um Mzinho aqui, né? Topinho duplo, né, gente? Se a gente for ver aqui no candle, como é que tá? Estou aqui 3h10 da tarde, 5 minutos. Aqui, ó, o mesmo ponto. Como ficou mais difícil da gente identificar, ó. Quem estava operando pelo candle, aqui viu esse candle grandão, né? Viu esse candle gigantesco aqui. O preço subiu, depois corrigiu. Se a gente colocar a Fibonacci aqui até, deve ter sido uma correção aí de 50%. Deixa eu só aceitar essa situação. Vou colocar aqui o Fibonacci, só para a gente ver aqui o que está acontecendo. Olha lá, correção de 50%, né? Bonitinho. A maioria das pessoas, o que elas vão fazer? Não, foi aqui. Vão comprar aqui, ó. Né? A maioria das pessoas tem vontade de comprar aqui e ver esse candle gigantesco aqui. Uma retração legal aqui de Fibonacci. Né? E só desliga o microfone, por favor. Deixa eu só mutar aqui. Vou ter que mutar. Ele está fechado. Desliga. Mudou. Tem o microfone aberto aí, que eu não sei de quem é. Ismael não é. Deixa eu ver aqui. Botou já. Então tá, ó. Pelo candle, a gente vê esse candle fortíssimo aqui. Qual é o instinto da gente? É comprar. Fazer uma compra aqui para romper topo. Né? Pelo candle, a gente faria isso. Quando a gente vai lá pro Renko, vou botar aqui pro Renko agora. A gente consegue ver, ó, que o box aqui virou, que aqui nós temos um topo duplo, né? Fica muito mais tranquilo. A gente fazer as operações e às vezes a gente acerta bem no início do movimento, né? Constantemente eu mostro lá os vídeos para vocês, eu pegando 30, 25, 40 pontos no dólar, galera. Né? Enquanto tem muitos traders aí que a meta é pegar 2, 3, 4 pontos, às vezes eu faço a operação que pega 40. Essa semana mesmo eu fiz uma operação de 40 pontos no dólar. Né? Por quê? Onde muita gente já estava, foi numa compra que eu me lembro, muita gente estava querendo vender, eu comprei. Porque acionou meu trade system e o preço, ó, disparou para cima. Então, a primeira dica é, estudem um gráfico de Renko. Né? Associem, insiram ele no operacional de vocês. Treinem pelo gráfico de Renko. Eu garanto que vocês não entrarão em operações furadas. E, muitas vezes, vocês vão entrar no início da operação. O mercado começou a se movimentar. Né? Aí você vai... Meu Deus, tem um microfone que não para de fazer zoada. Esse aqui. Pronto. Então tá. O gráfico de Renko, como eu falei, é um gráfico atemporal, ou seja, ele não vai considerar o tempo para a formação dele, né? Ele é feito em blocos. E aqui estão algumas curiosidades. Por exemplo, se eu estou num Renko de 7R, 5R no dólar,
Cada boxinho desse aqui vai equivaler a 2 pontos, 6R, 2,5 pontos, e assim sucessivamente. Ah, é o microfone do Tony que tá fazendo zoada. Então, eu vou te mutar aqui, cara. Pronto. Então é isso. Agora, vamos para o operacional, galera. Esse indicador IFR significa Índice de Força Relativa. Ele é um dos indicadores mais tops que existem no mercado financeiro. Gente, se você não conhece, ou se você conhece e não utiliza o IFR, pelo amor de Deus, a partir de hoje, a partir desse minuto, coloca esse indicador no seu gráfico, certo? Coloca o IFR no seu gráfico. Porque ele, na minha opinião, ele é o melhor indicador que existe, né? Era o teu sim, Antônio. Até te mutei aqui, ó, acabou a zoada. Ele é o melhor indicador de preço que a gente tem disponível para fazer as operações. É um indicador muito bom. E como a gente está falando de gráfico de Henkel, que é o gráfico de preço propriamente dito, que não leva em consideração tempo, que não vai levar em consideração volume, né? A gente vai sempre olhar só o preço, o comportamento do preço. Então, é interessante que a gente tenha no gráfico da gente indicadores que nos mostrem o preço, né? E antes de eu falar aqui do IFR, outro indicador que é muito interessante que a gente tenha, que nos mostra o preço, é esse indicador aqui, gente. Que eu já falei com meus alunos colocarem, e eu já vi muitos deles não utilizando, que é o Prior Coach, gente. Vocês têm que ter esse indicador no gráfico de vocês. Você só configurar aqui, ó. Coloquei 3. É indispensável. Um vai me mostrar a máxima, vou colocar ele aqui vermelho, marronzinho. Vou colocar aqui o outro. O outro vai me mostrar a mínima. Vou colocar ele aqui verdinho. E o outro vai me mostrar o ajuste, né? Todo mundo sabe o que significa o ajuste. O ajuste eu sempre coloco até um pouquinho mais grosso para ficar destacado. Galera, esse indicador, Prior Coach, ele vai me mostrar pontos decisivos no gráfico, gente. Eu não sei porque tem gente que não coloca no seu gráfico esse indicador aqui. Mesmo que opera Price Action puro, né? Que só é linhas, tem que ter esse indicador. Isso aqui é uma linha, né? Price Action. Coloca a linha aqui, ó. Isso aqui é um indicador, gente. Não tenha preconceito com indicadores, né? É interessante você ter esse material, ter esse indicador no gráfico, no seu gráfico. Por quê? Porque ele vai te mostrar pontos decisivos do dia anterior. Gente, quando eu boto aqui um ponto em que foi a mínima do dia anterior, aqui é a máxima, né? A mínima do dia anterior. O que é isso, gente? É o ponto em que os vendedores pararam. Chegou aqui, ó, acabou a venda. Não teve mais vendedor. Foi aqui o máximo que os caras conseguiram jogar o preço para baixo. Olha que importante esse ponto, né? Da mesma forma, aqui a máxima do dia anterior foi o ponto máximo que os compradores conseguiram chegar, né? Os caras jogaram, empurraram o preço para cima, empurraram. O máximo que conseguiram foi aqui. Olha que interessante, olha que informação importante eu tenho aqui. A máxima em que o pessoal conseguiu chegar no dia anterior. E da mesma forma é o ajuste, né? Todo mundo sabe que o ajuste é aquelas pessoas que ficam posicionadas. Então aqui tem muitas ordens, né? Então todos esses pontos são pontos importantes de suporte e resistência que podem nos orientar no dia de hoje, né? Pontos do passado que nos orientam no dia de hoje. Todo mundo sabe que quem opera no mercado financeiro tem que operar sempre olhando o passado para tentar predizer o que vai acontecer no futuro. E esses pontos, eles nos dão esse norte, essa orientação, né? Então, a máxima do dia anterior é importante, a mínima do dia anterior é importante, o ajuste, tem gente que coloca até o fechamento. Eu não coloco fechamento porque eu não acho tão relevante, né? Mas
O fechamento, para a maioria, é chamado de linha d'água, né? Também é um ponto de decisão. O que é fechamento? Fechamento é o consenso, né? Onde foi que o mercado, compradores e vendedores chegaram ao consenso. Não, o preço vai fechar aqui. É aqui que vai encerrar o pregão. O fechamento é o consenso, também é um ponto importante. Gráfico de Henkel é gráfico de preço. E eu quero saber onde estão os pontos importantes do preço, né? E os prior quotes aqui, eles vão me dizer isso, eles vão me orientar, me dar um norte, né? De onde foram os pontos importantes. E se eu for olhar aqui, ó, esse prior quote aqui, ó, olha como ele serviu. Serviu de orientação para mim aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Várias vezes o preço segurou em cima dele. Então, por favor, né, você que está começando agora, não tire esse indicador do seu gráfico, né? E você tem experiência que tirou, mas já começou a entrar no loss, talvez seja a hora de retomar, de colocar ele aqui de novo no gráfico de vocês. Principalmente quando você está operando um gráfico de Henkel. E Henkel é um gráfico de preço. E eu quero sempre indicadores que me mostrem o preço. Eu não opero sem esses pontos aqui, sem eu saber onde são esses pontos. De jeito nenhum. Eu quero saber qual foi o ponto máximo em que os compradores conseguiram jogar o preço, qual foi o ponto mínimo e máximo para que os vendedores conseguiram empurrar, até onde eles conseguiram empurrar o preço para baixo, né? Até onde foi a força deles. Né? E olha que informação interessante. Aqui foi a mínima e o preço, vou aumentar o zoom aqui de novo, já abriu, o preço já abriu aqui abaixo da mínima. Poxa, teve muita força de venda aqui, né? Então teve mais venda, né? Os caras jogaram até aqui e o mercado hoje já abriu abaixo da mínima de ontem, abriu com mais força, né? Mais força de venda. Não vou já mais pensar em compras aqui, apesar de ter essa subida aqui, ó, não estaria pensando em compras, estaria pensando na oportunidade de fazer uma venda. Certo? Então, é muito importante esse ponto aqui. Eu utilizo, não abro mão de jeito nenhum, principalmente aqui em gráficos de Henkel. Outra informação, pessoal, gap. Né? Ah, vai fechar o gap. Né? Ah, mercado abriu em gap. Tem gente que se confunde demais nessa questão de gap, gente. Por exemplo, aqui no Henkel a gente nunca tem gap, né? Ele sempre, quando tem um gap, para quem não sabe, é um espaço, é um vazio que existe entre os preços. Mas aqui, galera, o preço fechou aqui, ó. Nesse Henkelzinho aqui, deixa eu colocar um círculo aqui nele. Fechou aqui, ó. E ele abriu aqui. Isso, abriu por aqui. Certo? Abriu aqui. E muitas pessoas vão considerar lá da abertura, que foi aqui, até o Henkel aqui, como tudo isso aqui foi um gap. Gente, não é. Gap é espaço. Se a gente for olhar aqui para trás, até que esse ponto, ó, onde está a minha mínima do dia anterior, até esse ponto, houve negociação, né? Então, esse espaço aqui não é gap. Teve negócios aqui, ó. Isso aqui é só uma diferença de valores, de preço, em relação ao dia anterior. Mas houve negociações aqui, ó. Então, não é um espaço aqui, teve negociação. Gap, se o preço estivesse aberto por aqui, se a gente fosse olhar aqui para trás, ó, aqui não tem negócios, aqui não houve compra e venda de ativos. Então, muitas vezes, o preço está andando aqui, aí tem tudo negociação, o cara, vai fechar o gap, porque fechou aqui em cima. Né? Não, já fechou o gap aqui, ó, já abriu com o gap fechado. Abriu exatamente na mínima do dia anterior. Não teve gap, isso aqui não é gap, gente. Teve negociações aqui. Por favor, não se confundam em relação a isso, mas, né? Leandro Reis, eu vou responder só no final da aula, ver a questão das figuras. Beleza, gente? Então, vamos lá. Espero que tenha ficado clara essa questão de gap. Olhe para aqui para trás, ó. Aqui teve negociação, então aqui não é gap. Né? Só porque o preço fechou aqui,
Então, aqui o mercado não abriu em gap, né? Não teve buraco aqui. Porque eu tive contratos sendo executados aqui, ó, no dia anterior. Certo. Então, vamos passar aqui para o IFR. Para quem não sabe, IFR significa Índice de Força Relativa. É um indicador que vai me mostrar o momento, né, do preço. Momento, pessoal, considere momentum como sendo velocidade, né? Vai me mostrar a velocidade, vai me mostrar o ímpeto de quem está dominando. Por exemplo, se o preço está subindo, o ímpeto, a vontade aqui é dos compradores. Da mesma forma, se o preço está caindo, o ímpeto, o momento é dos vendedores, né? De jogar o preço para baixo. Momento comprador, momento vendedor. Força compradora, força vendedora. E o IFR, ele é um indicador que vai me mostrar quão saudável é essa força, né, de que está empurrando o preço para cima e de quem está empurrando o preço para baixo. Né? Existem muitas formas de se operar IFR. Há a questão de sobrecompra e sobrevenda, enfim, várias formas. Para quem tiver interesse em conhecer outras maneiras de utilizar o IFR, ó, tem esse site aqui, vocês podem até tirar um print aí depois ou anotar, ir lá no site, estudar, porque existem muitas formas. O que eu vou passar hoje para vocês é somente essa, porque é a mais importante, né? É a mais interessante da gente aprender a operar, que são a questão das divergências que existem entre o preço e o IFR, em que ele vai nos dar excelentes oportunidades de operação, né? Excelentes oportunidades de entrada no mercado através dessas divergências do IFR. Claro, existem inúmeras outras formas de você fazer leitura de IFR, né? Mas a que eu utilizo e a considero mais relevante são as divergências. Né? Deu divergência no IFR junto com o preço, gente, vocês vão ver aqui, eu vou dar exemplos, vocês vão achar bem interessante. E existem duas formas de divergência. As divergências de topos, em que o IFR vai nos indicar oportunidades para a gente vender, porque se deu divergências de topo, isso significa que a força relativa, que o ímpeto dos compradores acabou naquele ponto. E se acabou a força, né, a vontade dos compradores, então só resta um local para o preço ir, que é para baixo. Né? Se não tem mais vontade, não existe mais vontade de ninguém em jogar o preço para cima, há divergências no IFR, há fraqueza relativa aos compradores, então, a partir daquele momento, muito provavelmente, quem vai entrar em ação são os vendedores, porque a gente sabe que o mercado financeiro é uma constante briga entre compradores e vendedores. Né? E há a divergência de fundos, né, em que o preço está caindo e o IFR vai nos mostrar que o ímpeto, né, que a vontade dos vendedores acabou naquele ponto e que, a partir dali, vai começar, muito provavelmente, não é certeza, a gente trabalha no mercado financeiro, a gente não trabalha com certezas, mas há uma grande possibilidade do mercado virar a partir daquele ponto e, né, começar a entrar força compradora para jogar esse preço para cima, certo? Então, o indicador mais importante que eu considero quando você está operando o gráfico de Renko é o IFR. Então, deixa eu colocar ele aqui, deixa eu inserir ele. IFR. Existem dois, ó. Tem o IFR RSI e o IFR estocástico. O que a gente utiliza é esse aqui, ó, IFR RSI. Está aqui inserido no meu gráfico. Antes de eu explicar as operações, eu tenho que explicar o que acontece com o IFR. Gente, deixa eu só configurar aqui para ficar mais visível para vocês. Vou colocar aqui pretinho.
Pessoal, até o momento tudo tranquilo? Tá indo muito rápido? Não, né? Paulo, Diga. Tem me tem chamando. a Suede. Pode falar, Suede. Tem um colega meu que entrou aqui na live e ele tá meio novo, tá meio cru nessa questão de renco. No final, você dá uma palhinha do que é o renco? Tá bom. Pode deixar. Certo. Galera, IFR, indicador índice de força relativa. Ele vai nos dizer, nos mostrar como que está o ímpeto dos compradores e dos vendedores, certo? No IFR, ele vai trabalhar aqui na escala, aqui embaixo, na escala, entre 0 e 100. Sempre assim nesses pontos, entre 0 e 100. E, claro, tem a escala central, que é o 50. Para a gente que opera no mercado financeiro, os pontos importantes do IFR, a escala de 30, a escala de 70. Escala de 30, escala de 70. Quando o preço está trabalhando aqui em uma alta, né, mercado de alta, o IFR acompanha. Quando ele está acima da escala de 70, está aqui o 70, aqui do lado. Quando ele está acima da escala de 70, o IFR está nos dizendo que o mercado, até esse ponto aqui, ele está sobrecomprado. Né? Se o preço IFR ultrapassou a linha dos 70 aqui, o que ele está nos dizendo? Não compre mais, porque o preço está sobrecomprado. Há um excesso de compras e estamos na iminência de haver uma correção. Essa é a primeira informação que ele nos dá. A gente está sobrecomprado. Se você não comprou aqui, não compre mais. Só porque está subindo aqui, você não vai comprar mais. Não nesse momento. Tem que esperar uma outra oportunidade. Por quê? Porque estamos na iminência de uma correção. Né? Então, há uma grande possibilidade de você comprar um topo e levar tudo isso na cara. Da mesma forma, quando o preço está abaixo do 30, se aqui nós estamos sobrecomprados, né? Aqui nós estamos o quê? Sobrevendidos. Há um excesso de vendas. E a FIA está dizendo, não venda mais, porque estamos em uma iminência de uma correção. Há uma grande possibilidade de você vender fundos. Essa é a outra informação que ele nos dá. Preço acima dos 70 sobrecomprado, preço abaixo do 30 sobrevendido. Essa região aqui, ó, depois dos 50 até os 70, é território de quem? De compradores, né? O preço sempre vai a uma grande força compradora. Abaixo aqui, território de vendedores, né? Sempre querem jogar o preço para baixo. Passou dessa região, sobrevenda, né? Não venda mais. Passou dessa região, sobrecompra, não compre mais. Se você não comprou aqui, não é aqui que você vai comprar. Fique de fora do mercado. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar para vocês é sobre a questão das divergências que o IFR nos dá em relação ao comportamento do preço, em relação ao que o preço está fazendo. Como assim divergência, Paulo? O que significa divergência entre IFR e o preço? Pessoal, aqui nesse ponto. Aqui nesse ponto. Nossa, o que eu fiz? Aqui nesse ponto, ó. Todo mundo concorda comigo que eu tenho um fundo, não é verdade? Tem um fundo aqui e aqui eu tenho outro fundo. Tenho dois fundos, fundo mais baixo que fundo anterior. Teoria de Dow, então estamos em uma tendência de baixa. E aí tudo bem. Aí eu olho, deixa eu aumentar aqui, eu olho lá para o meu IFR, deixa eu aumentar ele para ficar bem visível. Eu olho para o meu IFR. Eu tenho esse fundo
que é mais baixo que esse fundo. Tem uma diferença entre eles aqui de 15 pontos. Né? O preço fez esse fundo, subiu e caiu mais 15 pontos. Uma queda bem grande, bem expressiva no dólar. Estou aqui no dólar. Certo? Aí eu vou olhar meu IFR lá embaixo. O fundo que produziu o fundo IFR foi esse aqui, ó. Né? Tá aqui, ó. Quando fez esse fundo aqui no preço, o meu IFR fez esse fundo aqui, ó. Vou colocar uma linha aqui para ligar os dois. Oi, minha filha. Certo. Aí depois o preço caiu, fez um fundo mais baixo aqui que o fundo anterior, e eu olho para o meu IFR. Aonde foi o fundo que ele fez dessa vez? Foi aqui, ó. Então, no preço, eu tenho fundos mais baixos, certo? E no IFR, que teoricamente teria que ser também fundos mais baixos, eu tenho um fundo mais alto aqui, ó. Que inclusive já até ultrapassou a minha escala de 30. Olha, ficou exatamente em cima da escala de 30. Né? Então, isso aqui, galera, é o que a gente chama de divergência. Eu tenho fundos mais baixos no preço, mas eu tenho fundos mais altos no IFR. E a gente acabou de aprender que o IFR ele vai medir a força, o ímpeto dos vendedores e dos compradores. Nesse caso aqui, a gente está medindo a força dos vendedores, né? Que já que a gente está em uma tendência de baixo, o preço está caindo, a gente está observando como que está a força dos vendedores. E nesse fundo aqui, que é um fundo bem mais baixo que o fundo anterior, meu IFR fez um fundo muito mais alto do que o da última vez. Então, isso aqui é o que a gente chama de divergência. Então, a partir desse ponto aqui, há uma grande possibilidade de reversão de tendência, gente. A partir desse ponto, é uma grande oportunidade de eu fazer uma compra. Ainda teve a Sofia aqui, ó, para acionar, para dar um dado. Mas se você não tem a Sofia, só pelo IFR, pela essa divergência gigantesca que teve aqui, ó, grande possibilidade da gente fazer uma compra, que se a gente segurasse até aqui, nos renderia quantos pontos? 27. Geralmente a gente vai levando box a box, né? Esse box vermelho tiraria 23 pontos no dólar. Né? Tudo que você observou foi o quê? Divergência no IFR. Né? Deu para entender essa questão, gente? Vocês têm que falar para não ficar atento. Sim. Certo. E olha, se eu estivesse no candle, provavelmente isso aqui tudo foi só um candle. Né? Eu não teria entrado na operação, porque teria esperado o candle fechar, ou teria entrado atrasado. Pelo Renko, principalmente se você tiver a Sophie, né? Ela já aciona e acionou em uma área muito interessante, ó, divergência de FR, a Sofia acionou, pronto, gente. Olha o tamanho do stop. Né? Se você for entrar pelo candle, o stop vai ficar muito grande, mas aqui, ó, pequeníssimo stop, lucro gigantesco, se você segurou até o final, quase 60 pontos, né, de lucro. E olha onde o preço parou, gente. Olha onde o preço... Não precisa tocar na linha, né? Mas o que é importante? A região, né? Parou na máxima, de novo, do dia anterior. Mais uma vez, a gente trabalha preço, a gente tem que ver os pontos importantes do preço. E a máxima do dia anterior é importantíssima. E olha onde parou de novo. Aqui seria uma venda? Não. Eu não venderia porque eu não tenho... nada me falando que vai vender, a não ser a Sofia. Apesar de eu estar num ponto importante, se eu for olhar aqui atrás, quando o preço chegou aqui de novo, meu IFR estava bem mais baixo e aqui chegou bem mais alto. Né? Então, chegou com muito mais força o comprador aqui. Eu não vou vender. Até caiu aqui 17 pontos, mas seria uma venda bem arriscada.
Aí o preço continuou. Pronto. Aqui, daria para a gente arriscar outra venda. Agora sim, aqui daria para arriscar uma venda. Por que daria para arriscar uma venda aqui, gente? Novamente, olha. Eu tenho esse topo, que é mais baixo que esse topo. Deixa eu acionar aqui. Esse topo é muito mais baixo que esse topo, né? E se eu olhar o meu IFR, ó, o topo do meu IFR foi aqui. E esse topo, que é mais alto que esse, produziu no meu IFR um topo muito mais baixo, né? Novamente, outra divergência, né? Novamente, eu tenho aqui mostrando que o ímpeto dos compradores, né, está fraco. Eu poderia arriscar uma venda? Poderia. Muito bem aqui, ó. Tem stop? Com certeza. Todas as operações é impossível você não ser estopado. E aqui seria, ó. De novo, o preço subiu. E acabou o dia. Cadê o meu private push? Sumiu. Por que você foi estopado? Ó? Por causa da região importante do preço, né? Aquela regiãozinha, ó, da máxima do dia anterior, que, ó, serviu para a gente como um suporte. Então, se você vendesse aqui, não observou a máxima do dia anterior, né? Então, por isso, quem opera renco tem sempre que ter esses pontos aqui do preço. Não, Mauro, tá bem no comecinho ainda, cara. Pode ficar tranquilo. Certo? Mas vamos analisar aqui um dia todo agora. Já deu o primeiro passo, que era a questão da divergência. Agora a gente vai observar aqui na prática como que funciona. Gente, eu não estou olhando o chat, viu? Só olhei aqui porque ficou piscando, mas já desliguei. Porque senão vai tirar minha concentração. Bora lá. Galera, começou o dia aqui. Vamos fazer a operação nesse dia. Que dia é esse aqui? Dia 24. Sexta-feira. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse dia. E eu quero a ajuda de vocês agora, viu? Para a gente treinar essa questão do IFR. Todo mundo já sabe essa questão da divergência, né? E do comportamento do preço e dos pontos importantes do preço. Pessoal, podem falar agora, se possível, viu? Eu estou nesse cenário aqui. Eu não vou afastar muito a tela, porque se botar aqui no meio, o rank ele fica aparecendo, a gente consegue ver o que vai acontecer. Então, é bom fazer gráfico certo para a gente treinar. Nesse exemplo aqui, gente, eu estou em uma área importantíssima do preço, né, que é a máxima do dia anterior. Eu produzi aqui topos e meu IFR está produzindo topos cada vez mais baixos. Ele está me mostrando o quê? Fraqueza compradora, não é verdade? Fraqueza compradora. E aqui, ó, eu acabei... Lembra que a gente não está observando mais nada, nem Fibonacci, nem nada, só o preço. Eu acabei de perder um ponto importante do gráfico, né? Acabei de perder aqui. Pessoal, aqui, o que vocês acham que a gente poderia fazer? Uma compra, uma venda? Ou seria um ponto da gente aguardar o preço fazer qualquer movimento? Só um segundinho. Então, gente, olha, nosso IFR está fazendo topos cada vez mais baixos, né? E a gente acabou de perder um ponto bem interessante aqui do preço, que foi a máxima do dia anterior, né? Pelo rank que a gente acabou de perder. Então, aqui seria uma venda muito válida. E olha que interessante. Chegamos aqui em um ponto. Sofia deu compra. A gente compraria? Claro que não, a gente não tem nenhuma referência aqui no IFR ainda. Acabamos de sair de uma operação. Então, a gente espera o preço se comportar. O preço nos dá referência, né?
Pronto. Agora nós temos uma referência para fazer uma operação. Gente, com base no que eu falei até agora, eu queria saber de vocês aqui, esse cenário seria um cenário propício para fazer uma compra? E por quê? Bora, meu povo. É um momento de correção. Fundo mais alto do IFR. Isso. Aonde Olha, tá? galera. Isso aí. Muito bem. Olha aqui, Porque galera. ele tá dando uma divergência ali embaixo, ali, ó. Isso. O FR no remo. Isso. Gente, é o seguinte. A gente tem que olhar a divergência. Isso é importantíssimo. Olhar a divergência no preço. É muito importante olhar a divergência. Mas a gente tem que olhar aonde foi no gráfico que aconteceu essa divergência. Em que ponto do gráfico aconteceu essa divergência? É um ponto importante? Aqui é um ponto super importante. Olha onde é que eu estou. No ajuste. Né? Todo mundo sabe que o ajuste é um dos pontos importantíssimos do preço, de suporte e resistência. E eu tenho esse fundo, que é muito mais alto que esse fundo. A diferença entre eles aqui é de 10 pontos. O preço caiu mais 10 pontos. Nesse fundo aqui, eu produzi no FR esse patamar. Quando eu caí mais, em vez de eu produzir um fundo mais baixo, não. Eu produzi aqui, ó, fundo um pouco mais alto. Eu tenho uma nova divergência no IFR em um ponto super importante do preço, em uma área super importante do preço, a área de ajuste. Então, aqui seria um ponto para a gente comprar, ó, fazer nossa compra. E olha o tamanho da operação. Olha o tamanho da operação. Só com base em quê? Divergência no FR, topos de fundos aqui, ou um fundo mais baixo que o fundo anterior, e no FR deu a divergência em um ponto importante do preço. Não é em qualquer ponto, não é em qualquer ponto do gráfico. É uma área relevante, em uma área relevante. E o ajuste é mais do que relevante, né? É super importante. E olha o tamanho da operação que a gente fez. E onde é que a gente pode sair? Olha aqui de novo, ó. A máxima do dia anterior. E olha onde o preço mudou de comportamento. Né? E aqui de novo, gente. De novo. Eu tenho esse topo. O IFR fez esse topo. Eu tenho um topo igual. O IFR já diminuiu aqui. Já fez um topo bem mais baixo. Até abaixo dos 70 já. Caberia uma venda? Caberia, mas eu acabei de sair de uma compra, né? Uma compra que me rendeu aqui 30 pontos, só se eu tiver muita ganância nos meus folhos para fazer essa venda aí. Mas até fluiu, ó. Novamente, em uma área importante do preço, divergência do IFR, passei um calorzinho, mas depois foi embora. Eu espero que vai cair mais do que isso, tá? Que não. Né? Se eu estou aqui, ó, para isso que eu tenho as outras ferramentas. Fibonacci aqui, ó. Vamos saber onde é o 50%. Geralmente cai só até os 50%, olha lá. E segurou. Interessante, né? E o preço está brigando aqui. Aqui tem uma operação? Não, não tem operações aqui. Eu estou em uma consolidação. Eu não estou em uma área importante do gráfico, né? Até aqui é uma área importante, mas até nesse momento eu não estou. Deu compra aqui, eu não vou comprar porque não é uma área importante, não é relevante. Não tem nada me indicando aqui compra, né? Deu venda aqui? Cara, deu uma aqui, vou dar outra de novo. Não vou fazer essa venda de novo porque eu estou em uma área de consolidação aqui. Só opero a partir do momento que o preço sair daqui, né? Mas se a gente observar bem, vou ampliar um pouco o gráfico, tá formando uma figura gráfica aqui, gente. Né? Deixa eu ver, quem me perguntou sobre figuras gráficas aqui? Tem uma pergunta no chat. O Leandro. Leandro me perguntou sobre se são confiáveis as figuras gráficas no Renko. Elas são mais que confiáveis, elas são perfeitas no Renko.
No candle, a gente tem que fazer os ajustezinhos, né? Às vezes fica fazendo só com um pavio, né? IFR auxilia melhor que o MACD, com certeza. O MACD eu nem não sei usar. O MACD eu já tentei, eu não gosto, realmente. É um preconceito que eu tenho com o MACD. Agora, IFR, eu acho incrível. Mas se você utiliza o MACD, se sabe utilizar, se conciliar com o IFR, melhor ainda, né? Realmente é porque eu não tenho costume do MACD, já tentei, mas não é minha praia. Voltando aqui, galera. Que figura gráfica é essa daqui, alunos level 1? Não me façam passar vergonha. Pode desenhar, gente, na minha tela aí. Ou vai ser necessário desenhar? Não, gente, aqui, ó. Eu tenho todo... Triângulo de alta. Triângulo de alta. Exatamente, ó. Eu tenho fundos cada vez mais altos e eu tenho topos aqui, ó, iguais, né? Tem um triângulo de alta. Então, eu não opero dentro de triângulo de alta. Nem triângulo, não, dentro de figuras gráficas a gente não opera, né? Dentro dela. A gente sempre vai esperar... Então, você... Oi, pode falar. Você indica operar mais em cima das zonas do IFR? Das zonas do IFR, não entendi. Acima de 70 Isso. e abaixo. Olha aqui, ó. Quando tem consolidação, como que a gente sabe que está consolidado? Ó? O IFR não vai para cima do sobrecompra e sobrevenda. Ele fica aqui na área dos 50. Ó. Então, aqui está tendo consolidação. Ó. E por conta da consolidação que a gente está observando, está formando a figura gráfica para a gente aqui, né? O que é interessante? Que a divergência aconteça nas áreas de sobrecompra e sobrevenda. Aqui está tendo divergência, não está? Mas eu não vou operar nessa região. Por quê? Eu não estou na área de sobrecompra nem na área de sobrevenda. Entendeu? Por isso que eu marco 50 aqui, para saber que o preço ele está em uma área de consolidação. O que é área de consolidação? É área de consenso. É a área onde está tendo troca de uma troca igualitária de contratos, né? A mesma quantidade de compradores está tendo a mesma quantidade de vendedores. O preço ele dispara aqui porque tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar. Então, os caras têm que vender cada vez mais baixo. Por isso que o preço cai. Aqui não. Da mesma forma, tem gente querendo vender, tem gente querendo comprar. Então, está tendo troca de contratos aqui. Então, aqui não é hora para a gente operar. É para a gente esperar acontecer essa troca de contratos para depois, quando o preço se decidir, para que lado ele vai. Aqui a gente está em um triângulo de alta, um triângulo ascendente. Então, a maior possibilidade é dele romper para cima. Então, o que a gente espera? Ele romper, aí sim a gente pode entrar em uma operação. Paulo. Oi. Deixa eu só te fazer uma pergunta. A relevância do IFR entre o 30 e o 70, geralmente eles sempre vão acusar numa área de suporte e resistência macro, né? Tipo, a máxima e a mínima do dia. Não, pode acontecer de ser em qualquer ponto do gráfico, entendeu? Essa questão aqui da sobrecompra e sobrevenda. O que é interessante é que tu veja ela acontecendo em áreas importantes do gráfico. Né? Tu vai, por exemplo, áreas de suporte, áreas de Fibonacci, que a gente vai já ver, acontecendo isso, áreas importantes. Então, é interessante que tu faça essas operações de divergência quando tu tiver um ponto interessante do gráfico. Entendeu? Mas pode acontecer em qualquer lugar do gráfico pode estar em sobrecompra e sobrevenda. Mas tu não vai fazer essas operações, tu vai fazer quando elas acontecerem em áreas importantes do gráfico, que é o que eu faço. Eu espero o preço chegar em uma área importante, chegou, fez o operacional aqui, eu entro sem medo. Tem stop? Tem stop. Mas o stop pelo REMP, como tu vai entrar antecipado, fica baratinho, né? Às vezes tu stop e vai dar de novo a configuração, tu entra de novo, né? E assim vai. Entendeu? Beleza. Gente, positivo. Tá aqui, triângulo de alta rompido. Galera, uma coisa que eu gosto muito de fazer também, que eu acho bem interessante. Opa, isso aqui. É isso aqui, ó. Além do triângulo, aqui também formou. Deixa eu deixar maior aqui.
uma consolidação, um caixote aqui, que o preço ficou encaixotado. Deixa ele aqui. O triângulo é só para a gente saber que formou um triângulozinho, mas aqui foi mais um caixotezinho. O preço ficou encaixotado aqui nessa região. Né? Rompeu o triângulo de alta. Bora ver até onde vai. Aqui foi o 100%. Rompeu o caixote, eu vou colocar aqui na mínima do triângulozinho e na máxima do rompimento. Né? Então, a perspectiva é de chegar aonde, gente? Aqui, ó, no 100%, chegar no 111, se for pelos candles em pavio. Vamos ver o que acontece. Então, aqui seria a nossa operação, né, gente? Aqui não estou nem falando de FR mais, estou falando aqui de rompimento de figura gráfica, né? O Leandro me perguntou sobre figuras gráficas. Olha como fica perfeita a figura, perfeitamente dentro do desenho dela, né? E, bora ver. Pronto. Atingimos o nosso alvo, que era o alvo de 5%, que se a gente até duplicar esse caixote aqui, colocar ele lá para cima. Olha aí que legal. Chegou lá certinho. Deu venda. A gente vende? Não, né? A gente não vai vender, porque a gente ainda não tem um parâmetro aqui do IFR. O IFR acabou de chegar nesse ponto, acabamos de fazer um topo aqui. Então a gente não faz nada, espera. Agora sim. Olha aqui. O preço consolidou, segurou, IFR, ó, tentou fazer um topo mais alto, falhou miseravelmente, fez bem mais baixo. Não conseguiu chegar nem na região dos 70. Então aqui, e sem contar, né, que a gente está na região de Fibonacci. Não sei se o Luiz está na live aí. Tá aí, Luiz, na live? Se tiver, dá um oi, cara. Tá aqui. Opa, eu? Oh, não, o Luiz. Ah, eu chamo Luiz também. Ah, tem dois Luiz aqui, é? O Luiz Fagner. Tem. Xará aí, ó. O Xará. Aqui, Luiz, ó. Interessante, né, cara? Região do... Duplicar aqui. 111, ó. Operação que eu e o Luiz gostamos de fazer. Divergência no IFR, né? O IFR deu fraqueza aqui de venda, região de 111. Chegamos no nosso alvo. Aqui é venda. Aí é venda com dobro de contrato. Aqui é venda para você encher a mão. Sabe? Aquela venda que você vende até a alma para ter dinheiro. Isso aqui foi a venda, pessoal. Bora ver aqui. Foi o alvo, ó. Chegou certinho aqui. Mas se romper... Essa venda eu tô lembrada dela. Eu até fiz ela, até postei um vídeo. Bora lá. Então, tocou numa resistência. Dias atrás. Isso. Aqui, se eu estiver enganado, tinha um retângulo grandão aqui. Aí é bom. Rompeu aqui para baixo, galera. Né? Estou ensinando até price action agora. É interessante, é bom que o cara aprende tudo aqui agora. Rompeu o retângulo aqui para baixo. O que a gente vai fazer? Bora duplicar isso aqui. Para a gente ter um parâmetro, né? Para a gente ter um alvo definido agora. Aonde que esse preço pode chegar, ó. Vou colocar o Fibonacci aqui. Pronto. Meu alvo é aqui, ó. Certo? Mas no meio do caminho eu tenho que lembrar que tem quem, ó? Tem um ajuste. Então eu não esperaria chegar aqui, ó. Esperaria chegar no ajuste, que é muito mais importante do que um simples retângulo, né? Mas de qualquer forma é um alvo bem grande, né? No dólar se tratando ainda. Olha aí, tocou no ajuste. Aqui eu compro? Claro que não. Não tenho nenhum parâmetro ainda do IFR me dando um norte aí, como fazer alguma operação. Vou tirar o fibra aqui, porque senão vai ficar difícil para algumas pessoas verem. Beleza. Bora ver lá. Olha certinho. Que lindo. Pronto. Agora sim, galera. Eu tenho um parâmetro aqui. Que eu compro, gente? Compra. Compre. Vocês estão entendendo, pessoal, como é simples? Tudo que você precisa ter
é saber marcar os pontos importantes do gráfico e esperar o preço chegar lá. Por que eu compraria, gente? Apesar dessa queda toda aqui, e a gente não opera contra a tendência. Isso aqui, ó, é uma operação contra a tendência. Isso aqui não é operar contra a tendência. Isso aqui é operação de reversão de tendência. Olha aqui, ó. Fiz esse fundo, que é mais alto que esse fundo. Meu IFR, ó, estava aqui. Fiz esse fundo, que é mais baixo que esse fundo, em uma área importante do gráfico. Meu IFR está onde, ó? Está aqui. Olha a diferença. Então, aqui é compra. Sai aonde? Eu sei que eu estou trabalhando num retângulo, né? A saída é aqui, ó. Dá quantos pontos? 10 pontinhos. Se você não pegou tudo isso aqui, agora é sua chance, ó, de fazer sua operação no dia. Pavio estopou. Acontece. Bora ver o que acontece. Olha o que aconteceu aqui de novo, ó. Compra de novo. Pode entrar. E certinho lá no... Deixa eu botar mais pra cá. Ah, Paulo, estopou. Gente, pelo amor de Deus. Eu já recebi... Não vou mentir, eu recebi mensagens. Paulo, cara, rompeu não sei o quê, aí eu entrei e me estopou. Por quê? Ora, porque o preço voltou e te estopou, cara. Simples assim. Né? Agora você vai ficar chorando por causa de um stop? Pelo amor de Deus, não quer ser estopado, não opere. Eu já recebi muita mensagem desse jeito. Assim. Eu respondi educadamente, mas pelo amor de Deus. Ah, Paulo, rompeu o 111, voltou e me estopou. Foi o que aconteceu. O que aconteceu é que o preço voltou e te estopou. Né? Olha o que foi. Que foi? Gente, o mercado é soberano, não é porque ele rompeu uma região lá que ele vai ter que andar, ele faz o que ele quer. A gente só. Se só estopou aceita. e foi de novo pelo Só mercado, aceita. pelo mesmo ritmo. Aqui, ó. Eu teria sido estopado aqui com certeza. Eu entrei, meu stop daqui é sempre abaixo do pavio, né? Nunca no pavio, sempre um pouquinho abaixo. Mas, ó, foi só um tiquezinho, ó. Estopou. Deu entrada, eu entrei de novo. É isso que muita gente não faz, né? Eu fico, cara, o Paulo tocou num assunto aí que sabe, é a chave. O cara é estopado, né? Aqui foi estopado, beleza. E eu não sei o que acontece, fica paralisado, não tem mais reação. Cara, eu fui estopado aqui, parabéns, Paulo, fui estopado. Você não é um retardado mental, você utiliza stop, você protege seu capital. É para isso que serve o stop, para a gente proteger o capital, para a gente tentar de novo. Fui estopado? Fui. Eu vou tentar de novo, ó. E pronto. Na segunda tentativa, deu certo. Né? Só não foi estopado aqui quem é um doente mental que opera sem usar stop. Aí não foi estopado, aí teve sorte aqui e o preço foi embora de novo. Mas se o stop está lá, é para isso, é para ser utilizado. Né? O stop ele é seu amigo, não é? Não fica com raiva que você levou stop. Não, levou stop porque o preço voltou e a operação deu errado. Mas ela deu errado, mas você foi homo sapiens suficiente para proteger seu capital. É para isso que o stop está lá, para proteger. Né? Se não fosse para isso, ele nem estava lá. Então, foi estopado aqui? Beleza. O que acontece? Ah, nova oportunidade. Vou entrar de novo. Pronto. Ó. Pagou o stop. Pronto, tá no lucro. Simples desse jeito. Simples, simples, simples. O que acontece na maioria das pessoas? Tem stop, é estopada e fica xingando. Ah, porra, estopado. E preço daqui, ó. E eu entrei de novo. Fui estopado, né? Entrei de novo, pagou o stop. Pronto. Recuperou o loss. Recuperou e ainda ficou no lucro. Enquanto você fica choramingando porque levou um stop. Cara, não tem nenhum dia, muito difícil, eu operar e não levar stop. Muito difícil. Eu não me lembro de um dia que eu operei e não levei stop. Agora acontece, eu vou ficar choramingando por stop? Eu não vou. Tipo aqui, levei stop. Com certeza que eu devo ter levado stop nessa operação ao vivo. Foi lá, me estopou, mas eu entrei de novo. Ora bola, ainda ficou até melhor ainda, ó. Fez um fundo mais baixo ainda. E o FR tá mais alto ainda, ó. E até ultrapassou a linha do 30. Poxa, entra de novo, mano. Tô nem aí. Tá lá, paguei o stop e fiquei no lucro. Vocês estão entendendo, galera? Pessoal, tá clara a aula?
Vocês estão conseguindo absorver esse assunto? É claro. Beleza. Mas Show. Espero que a partir de hoje, gente, esse pessoal vira a chave aí, que não é possível. Leandro, principalmente aí, o Leandro, eu tô puto com o Leandro. O Leandro, ele não tem a capacidade de virar a mão, né? O preço sobe lá, ele compra, depois o preço cai, ele não vende, não vira a mão. Gente, não tenha medo de virar a mão. O preço caiu aqui, deu oportunidade de compra, compra, né? A gente compra no zigue-zague do preço. Então é isso, vira a mão, galera. Só porque tá caindo aqui, você só quer vender. Não. Galera, outra coisa. Tá caindo, beleza. A gente não opera contra a tendência. Show. Muito bom. Esse é o sinal que você aprendeu na nossa aula. Não operamos contra a tendência. Mas não tem nada mais lucrativo. Não existe operação mais lucrativa no mercado financeiro do que você pegar uma reversão de tendência. Não existe operação mais lucrativa. Olha essa reversão de tendência aqui, ó. Tendência de alta lá de trás, ó. Tendência de alta grande. Aqui, ó, é a operação contra a tendência. Se a gente vender aqui, aqui é a operação contra a tendência. Aqui é uma reversão de tendência. Aqui é uma reversão. E não existe operação mais lucrativa do que operar reversão. É a minha operação favorita, é o que eu quase sempre procuro, né? Tem até um ditado que fala que você ficar tentando achar o topo e o fundo do mercado, ou você vai ficar louco, ou você vai ficar pobre, ou você vai ficar louco e pobre, né? Mas isso é uma grande mentira. Só faz isso quem não tem estudo, quem não entende de mercado financeiro, que não sabe utilizar as ferramentas a seu favor. Quem sabe, fica muito mais tranquilo descobrir onde é o topo e o fundo, né? Se você sabe marcar direitinho, ó, tudo que eu fiz o quê? Observei IFR, observei dias anteriores, que se eu botar meus estudos aqui, provavelmente aqui é uma área importante. Tenho a SOFI, Fibonacci, pronto, descobri onde é o topo, vendi, olha aqui, 56 pontos. Ah, agora que eu lembrei, essa operação aqui, galera, é aquela que eu postei, que eu até entrei atrasado, que eu entrei aqui, ó. Agora que eu tô lembrado. Por que eu só entrei aqui? Porque eu esperei romper, eu já tinha perdido esse movimento. Beleza, não vou pegar a faca caindo aqui, parar a faca com a minha mão, não. Espero o preço chegar num ponto, mas mostrou que vai continuar caindo, ó. Tentou subir, né? Não conseguiu. Fechou aqui, pronto, vendi. Vou buscar aqui e depois buscar aqui. Agora que eu lembrei essa operação aqui. Foi aquela que eu postei sexta-feira lá, que eu estava pegando 40 pontos, não tinha lembrado. Certo. Vamos continuar aqui operando desse dia. Deu venda, eu vou vender. Galera, a gente está num caixote, ó. Estamos em uma tendência de baixa, né? É muito mais seguro a gente vender do que comprar. Apesar do meu IFR estar aqui, ó, na área de consolidação. Duas opções: não fazer nada, esperar o preço sair daqui de dentro, ou você fica operando o caixote, ó. Chegou aqui no topo, você vende. Chegou aqui no fundo, ó, deu outro padrãozinho, né? O topo, fundos aqui parecidos, e aqui no IFR já fundos mais altos ainda, mais divergência, você compra de novo. Você vende de novo. Até, bora ver se ele sai desse caixote aqui. Bora lá, o que está acontecendo aqui? Deu venda. Deu venda aqui. Né? Uma área importante. Eu venderia aqui? Paulo, tu venderia aqui? Não. Por enquanto, não. Por quê? Eu fiz um topo mais alto do que os topos anteriores, mas o meu IFR também ficou mais alto. Então, nada de venda aqui. Pronto. Agora aqui sim. Aí é a venda, Paulo, agora. Agora aqui, galera, olha o que vocês estão enxergando aqui, gente. Eu tenho o topo na mesma região, né? Topo na mesma região, até mais alto. E olha como é que está o IFR aqui agora, gente. Olha a força compradora, o índice de força comprador acabou, né? Estamos até abaixo da região dos 70. O índice de força relativo dos compradores, o ímpeto dos compradores aqui acabou. Aqui você vende? Aqui com certeza.
Aqui, ó, é a venda linda. Perfeita. Vai cair? Eu não sei. Né? Não tem como prever. Mas a probabilidade maior é esse negócio aqui despencar. Então, bora lá. Onde é a saída? A gente pode sair aqui no ajuste, pode sair aqui. Né? E se romper, a gente carrega. Bora ver o que vai acontecer. Chegou no alvo, né? Para quem opera com um contratinho, ó, aqui caiu fora. Quem opera com mais de um, se quiser acreditar no movimento, acabou de romper. Por que eu só considero quando rompe, quando partiu daqui, gente? Simples, Fibonacci. Dentro do caixote, eu tenho Fibonacci. E o preço, depois que ele sai do caixote, ele geralmente tende a buscar 141, né? E às vezes nem preciso olhar, porque eu estou tão acostumado, mas até assim vocês colocaram, porque ele pode chegar aqui no 141 e voltar. Pode ter sido o que aconteceu aqui. Bora ver rapidão antes de continuar a operação aí. Olha lá. Saiu do caixote, chegou no 141, fez pavilhão em cima do 141. Mais uma informaçãozinha aí, viu, Luiz? Acho que tu gosta dessas coisas. Então aqui passou do 141, então realmente rompeu o caixote aqui. Certo. O que a gente faz, galera, quando rompe o caixote? Todo mundo já está sabendo aí de qual? Duplica. Gente, eu trouxe esse caixote lá de onde? Daqui de trás, olha. E tá aqui, ó. Eu só estou usando o mesmo caixote. Usei para cima. Estou usando para baixo agora. Mesmo caixotinho. Por que que isso acontece, Paulo? Gente, o preço ele trabalha em proporções matemáticas, né? A mesma quantidade de compradores que tem aqui para cima, que faz jogar, é a mesma de vendedores. É tudo proporcional, tudo matemática simples isso aqui. Muito simples. Se romper o caixote, aqui tem gente comprada. Digamos que tem 10 compradores aqui que jogou o preço para cima. Só a título de exemplo. 10 compradores. O preço rompeu, esses caras vão ter que estopar. Então vão ser 10 ordens de stop de venda. Ou seja, a mesma força que jogou para cá vai ser a mesma que vai jogar para cá. Matemática simples e pura. E a FR lá já nos mostrou, a gente está na operação desde cima, por enquanto estamos aqui com 31 pontos. Né? E vamos lá. Chegou. Olha onde o preço muda de comportamento. Conta de carroceiro, isso aí já. É matemática. Olha que lindo, cara. Olha onde o preço mudou de comportamento. Vai cair um pouquinho mais. Opa! Bora lá, pessoal. IFR de novo. Eu estou em uma área importante do preço. Importante por quê? Meu caixote é duplicado. Se eu colocar Fibonacci aqui, eu vi que o preço chegou aonde, ó? 111. Level up, 111, galera. 111. Pelo amor de Deus. 111 deu compra aí, viu? Olha a Sofia, cara. Olha a Sofia. Olha o 111 no caixote. E olha o tamanho dessa divergência aqui. Olha o tamanho dessa divergência no IFR. Onde ele já está aqui, ó. Essa divergência é absurda, né? Que o topo mais alto que o outro aí, o fundo, na verdade. Pode vender o carro? Pode, Paulo, aí? Galera, presta atenção. Presta atenção. Aqui, ó, nessa divergência, que nem era tão grande assim, olha o tanto que o preço caiu. Imaginem uma divergência desse tamanho. Claro, a gente trabalha com possibilidades, né? Então, a possibilidade aqui, galera, do preço andar no mínimo, completar o retângulo para cima. No mínimo, no mínimo. Vamos ver. Olha lá. Bora ver o que está acontecendo. Deixa eu tirar o fio aqui e colocar o fio para cima agora. É por isso que eu uso espelhado, gente, ó. Meus alunos aí, porque eu fico com raiva de ficar toda hora trocando. Ô, Paulo, uma pergunta. Se tiver divergência, se não tiver o sinal da Sofia, você entra? Se não tiver o sinal da Sofia, é muito difícil eu entrar. Não vou ser sincero com você. É porque ela é Luiz Antônio, né? Aham.
Ela é como se fosse assim, a cerejinha do bolo, sabe? Não tem aquele bolo bonitão, suculento, assim, Entendi. aí o cara vai lá e coloca a cerejinha em cima, vai ficar perfeito pra ela. Pra mim, entendeu? Pra mim. Mas se você não tiver, dá pra você operar da mesma forma. Mas se tiver, é melhor ainda, né? É mais confirmação. porque eu vi aí- pra gente. Que eu vi aí que você faz a confluência entre a divergência ali nas zonas e a maioria delas a Sophie também está indicando. Aciona, isso. Ela é perfeita. Essa regrinha aqui, ela aciona nos lugares ideais, né? Quando ela aciona nesses locais ideais assim, daí é melhor ainda. Às vezes ela aciona em um local ruinzinho, né? Mas quando ela aciona num local desses aqui, pronto. Né? Isso aqui é pra Show gente. de bola. Vamos ver lá a nossa Valeu. operação. Já rompeu o nosso retângulo, a gente já está no retângulo de cima, né, galera? Por enquanto, ó, 24 pontos. Se quiser, pode até sair. Bora ver aqui se vai executar o retângulo todo. Pronto. Executamos o retângulo 100%. Deixa eu colocar ele para cá. Vocês estão ouvindo aí a minha pirralhinha? Olha o barulho dela aí. Tá aqui, galera. Ó. Chegou no nosso alvo. Dentro de retângulo, a gente sempre tem Fibonacci, viu, gente? Nunca esqueçam. Todo retângulo tem o seu Fibonacci, porque todo retângulo tem... Toda figura, na verdade, tem a sua área central, né? Os 50%. Que é a área importantíssima para a gente observar. Ele fica dançando aqui, ó, rodando 50%. E acabou. Rompeu o centímetro ainda não. Não considera ainda, porque ainda está em cima do centímetro. Pronto. Rompeu o próximo retângulo aqui. Ah, não, tá no 4-1 ainda. Desculpa aí, gente. Tem que passar do 4-1 para mim. Toda vez tem que passar. Agora sim. Passou do 4-1, tá para executar o outro retângulo, né? Vamos ver se executou. Deixa eu duplicar aqui. Tirar o Fibonacci. Eu espero que a partir da aula de hoje o pessoal mude a chave e comece a treinar. Comece a treinar. Hoje já, pessoal, encerrou a aula. É domingo, eu sei que tem vontade de beber cerveja, mas o que é melhor? Beber cerveja ou ganhar dinheiro, né? Coloca isso aí na balança. Pô, cerveja, dinheiro, né? Chega e fala assim, ó. Quando você coloca a cervejinha na balança, você coloca o dinheiro. Entendeu? Dessa forma. Chegou lá no outro alvo, né? Uma operação aqui de quantos pontos, gente? Pelo amor de Deus. 63 pontos se você tem sangue nos olhos aí para segurar tudo. E olha onde finalizou o dia, ó. Certinho. O que a gente fez? A gente nem olhou mais nada, só olhou IFR, pontos de suporte e resistência e pronto. E olha quantas operações lindas a gente fez aqui. Vocês fizeram, né? Vocês estavam dizendo. Pessoal, deu para entender essa questão do IFR? Ficou claro? Sim, pra mim ficou Muito bom. E Paulo, eu entrei um pouquinho atrasado. Tu tem alguma configuração específica para o teu IFR? Que eu vejo que ele faz um zigue-zague com os pontos mais precisos e o Não, meu ele faz uns pontos arredondados. eu uso a 9 mesmo. É que talvez tu está usando o IFR estocástico. É esse aqui, Não, ó. é o RSI mesmo. Não, é o padrão que eu Mas é utilizo. porque tá no renco, né? É Eu acho que a renco. diferença é porque tá no renco. Se tu for usar nos Ah, candles, entendi. coloca... no usar renco. nos candles, utiliza de 14 períodos. Eu uso a 9, ó. Usa 13 ou 14 períodos nos candles. Mas aqui eu tô dando tá. aula de renco, né? Tô incentivando Entendi. o pessoal a usar o renco, né? Porque o renco, ele é o preço puro, né? É a ação do preço, é o price action puro aqui, o renco. Né? Então, é interessante colocar o renco no operacional. Eu, particularmente, eu prefiro demais o gráfico de renco ao gráfico de candles. Né? Mas é do gosto de cada um. Mas utilizem o renco, pessoal. Vai lá no renco, o renco ele é bonitinho, o stop fica baratinho, ele fica bem organizado, né? Conheçam esse gráfico, ele é muito bom. Certo, pessoal? Então, o IFR matou. Acabou o assunto que eu queria falar para vocês sobre o IFR. A gente vai passar para outro agora. Se alguém tiver alguma pergunta sobre IFR, a hora é agora.
Se não tiver, a gente passa por outro indicador. Deixa eu ver Só aqui. configura ele aí, Paulo. Oi? Só configura aí. Ele é 96066, né? Ele é só tu colocar, já é padrão, configuração padrão. O que eu configuro aqui, eu coloco 50, vamos saber onde é, né? E eu deixo mais destacada as linhas. Pode fazer isso aqui na grade, ó. Botão direito, propriedades. E aqui em grade fixa, tu adiciona os níveis e muda as cores. Ah, entendi. Certo? Valeu, obrigado. Então, beleza, gente. Ficou clara essa questão de FR, né? A partir de agora, todo mundo tem FR no gráfico de Renko, pelo menos no gráfico de Renko, né? E vamos operar essas divergências. Como eu falei para vocês, há outras formas de observar o IFR, né? Tá aqui o site, quem tiver interesse, ó. Não vou explicar porque considero aí desnecessário. Só esse conhecimento aí já é o suficiente. Né? Oi? Não entendi. Deixa eu só retratar essa do livro aí, inglês. Porque assim, quando eu comecei, estava fazendo ele, eu falei, cara, como que eu vou fazer um livro aqui no Brasil, sabendo que existe no Palec? 2 livros espetaculares. Eu não posso colocar conteúdo que tem no dele. Então, na minha responsabilidade, tive que aplicar uma leitura e ia pegando material de fora para não deixar igual o dele. Eu falei, cara, o Palec tem tudo que precisa. Mas se tu pensar assim, tu nunca vai escrever nada, porque o assunto é sempre o mesmo, entendeu? É sempre a mesma coisa. E na sobra, Lau. Beleza, gente. Vamos passar aqui para o próximo indicador, que é um muito bom, muito interessante também, né? Por que eu estou falando de indicadores, gente? Porque o gráfico de Renko, ele necessita de indicadores. Não tem como operar Renko sem indicadores. Vocês vão até estranhar ele no começo desse indicador, mas ele é muito interessante. O nome desse indicador, galera, ele é Market Profile. Deixa eu ver. Pessoal, a gente está com quanto tempo de aula já? Posso seguir agora ou querem uma pausinha de 10 minutos aí pra gente? Pode seguir, né? Pode seguir, Paulo. Vou seguir logo aqui, então. Pessoal, próximo indicador aqui, também utilizo o meu operacional, chamado de Market Profile no Profit. O nome dele é TPO. Infelizmente, ele não está disponível nas versões mais simples do Profit. Infelizmente. Mas eu penso o seguinte, né? Meu raciocínio é o seguinte. Um profissional, um jogador de futebol profissional, um tenista profissional, um corredor profissional, ele vai utilizar aquelas pessoas de elite, né? Aqueles atletas de elite. Ele sempre vai utilizar os melhores equipamentos para fazer o seu esporte, para jogar sua bola, para pedalar sua bicicleta, jogar golfe. É sempre as melhores ferramentas. Por quê? Porque as melhores ferramentas inevitavelmente vai proporcionar para ele resultados melhores, não é verdade? Você com boas ferramentas, obviamente, seus resultados vão se sobressair daquelas pessoas que têm aquelas ferramentas mais ou menos. Então, no mercado financeiro não é diferente. Se nós queremos ser profissionais, é interessante que nós tenhamos ferramentas profissionais. Claro, eu entendo a questão financeira. Para muitas pessoas que estão começando, a gente até indica para os nossos alunos começar pelas ferramentas mais básicas, tanto que a gente passa para eles o Rico Trade, que é R$ 9,90 por mês, né? Mas é uma ferramenta simples. Mas a partir do momento em que você vai se profissionalizando, é interessante que você carregue consigo também ferramentas profissionais. Então, quem tiver oportunidade, condições financeiras, é bom também adquirir ferramentas profissionais. E, para a gente, profissional é o Profit Pro, né, que é, inegavelmente, a melhor ferramenta de análise técnica que a gente tem no mercado financeiro. Só desliga o microfone aí, que eu não sei de quem está fazendo barulhinho. Só deixa para ligar quando for falar, viu? Por favor. Não consigo identificar quem é.
Consegui. Então, eu espero que tenha entendido essa questão, né? Se você quer ser... Não que o Rico Trade não seja uma boa ferramenta, longe disso, muito boa. Só que, para você se tornar realmente um profissional naquela área, é importante que você tenha ferramentas profissionais, né? E a melhor ferramenta de análise técnica, inegavelmente, é o Profit Pro. Né? É uma ferramenta que dá pouquíssimo bug, que tem uma infinidade de ferramentas, de possibilidades de configuração do gráfico que as outras mais simples não têm. Por exemplo, tem a questão do Trailing Stop. O que é o Trailing Stop? É uma ferramenta que vai levando o seu stop. À medida que o preço vai andando, ela vai levando. Eu utilizo para me autorregular, porque às vezes o preço anda, né? Aí o trailing vai carregando. Se você for fazer manualmente, por exemplo, o preço começou a andar, você vai carregando seu stop aqui. Às vezes o preço volta, aí você fica, não, vai voltar um pouquinho para subir. O que você faz? Você pega o seu stop e volta um pouquinho. Muitas vezes, né? E às vezes isso vai embora o seu lucro. E com o trailing, eu deixo ele trabalhando, né? E não volta de jeito nenhum. O preço pode voltar, me tira da operação, mas ele não vai voltar mais, ele só sobe. À medida que o preço vai andando, ele vai andando junto, e ele não volta mais de jeito nenhum. Porque se deixar por mim, às vezes dá vontade de voltar um pouquinho o stop aqui, né? Porque a intenção, vai voltar só para subir de novo. E às vezes isso não acontece, volta e vai embora. E vai embora o seu lucro. Enfim, e outras ferramentas, né? E entre elas a gente tem aqui vou inserir ele aqui, TPO Profiler. Já de início, ele parece uma ferramenta estranha, né? A gente olha aqui, ó, esse aqui, ó, cheio de letras, uma ferramenta meio esquisita para quem olha a primeira vez. Mas, gente, essa ferramenta, ela é sensacional. Vamos conhecê-la. TPO Profiler, ou Market Profiler, foi um indicador criado por esse cidadão aqui, ó, chamado Peter Stedmeyer. Lá na década de 80, ele era um trader da CBOT, que é a Bolsa de Valores de Chicago. Né? E como que funciona esse indicador? Vou mostrar aqui de novo. Ele, pessoal, tem essas letrinhas aqui, ó. Desde a letra A até a letra Q. Desde a letra A até a letra Q. Cada letrinha dessa daqui, A, B, C, D, E, F, corresponde a meia hora de pregão. Ou seja, na primeira meia hora, vai criando letra A. À medida que o preço vai andando, né? Vai criando a letra A. Passou meia hora, aí já passa para a letra B. À medida que o preço vai andando aqui no gráfico, vai criando outras letras B e assim sucessivamente. Né? Para que serve isso? Para que servem essas letras? Elas nos mostram no gráfico os pontos onde houveram o maior número de negociações. Né? Então, essa área, onde há o acúmulo de letras, onde há o maior número de letras, é a região do preço onde houve o maior número de negociações, ou onde está acontecendo o maior número de negociações. E se está acontecendo o maior número de negociações, é uma área de acumulação de contratos, né, de ordens sendo executadas. Tanto é que quando o preço está nessa região, ele fica aqui, ó, concentrado, estagnado, ele fica lateralizado, né? Porque está acontecendo contratos aqui, ó, negócios estão sendo feitos aqui, né? Está acontecendo essa acumulação de contratos. E essas letrinhas, quanto mais letrinhas aqui, ó, maior foi a quantidade de tempo e de contrato sendo executado nessa região. Certo? Então, a gente tem essa região aqui, ó, que a gente chama de área de valor. Que ele forma essa curvinha aqui, ó. Área de valor. Vou botar lá para o gráfico. Vou desenhar aqui. Área de valor. Que é essa curvinha aqui, ó.
é a área mais trabalhada no dia. Certo? A área de valor é a área mais trabalhada no dia. Fora dela, que a gente vai já entender, a gente tem a área de rejeição. Certo? Então, aqui, a área de valor. O que é essa área de valor, gente? É a área onde 70% das negociações do dia foram executadas. 70% das ordens foram executadas, dos contratos foram executadas naquela região. Entendeu? 70% dos contratos que aconteceram naquele dia foi naquela região. Se foram 100 mil contratos executados no dia, 70 mil foi só nessa região aqui. O restante, sobrou 15 para cá, sobrou 15 para cá. E às vezes nem é distribuído de forma igual. Mas 70% dos contratos foram executados aqui. Então, a gente chama essa área aqui, onde tem um acúmulo de letras, de área de valor. Só que o TPO Profile, ou Market Profile, ele vai te dar outras informações. Né? Mas ficou clara essa questão da área de valor, né? É a área mais trabalhada no dia, é aquela região de preço justo. Né? Quando eu falo preço justo, é o preço onde foi negociado, né? Onde teve contraparte. Teve vendedores querendo vender e teve compradores querendo comprar. Tanto que quando o preço está nessa área, ele tende a ficar estagnado, tende a ficar preso. E quando ele sai da área de valor, ele tende a acelerar. Por que ele acelera? Porque não há uma contraparte. Como assim? Se ele sai para a parte de baixo, aqui eu sei que é a área de valor, há negociações, né? Há contraparte, gente querendo comprar, gente querendo vender. Quando ele sai da área de valor, ele tende a acelerar. Por quê? Porque aqui eu tenho gente só querendo vender e poucos querendo comprar. Então, ele tende a acelerar. Da mesma forma, quando ele sai da área de valor na parte de cima, né, tem muita gente querendo comprar, poucos querendo vender. Então, ele tende a acelerar para buscar a compra lá para cima. Né? Então, tende a acelerar. E, se não tiver volume, se não tiver ímpeto, né? Se não tiver ímpeto aqui, o que vai acontecer? O preço ele tende a voltar para a região central, tende a voltar para a área de valor. Da mesma forma, ele saiu da área de valor, não teve mais ímpeto comprador, o que vai acontecer? Ele tende a voltar para dentro da área de valor, para dentro da área de negociação. Certo? Então, primeiro ponto, área de valor. Só que existem outros pontos a serem analisados aqui no TPO Profile, por enquanto a gente está falando só das letrinhas. Para quem se incomoda, essas letrinhas saem, pessoal. Só vocês virem aqui, ó. É só agrupar. Elas somam. Mas eu acho bonitinho com as letras, parece até mais profissional. Gente, outra questão. Existem no YouTube canais, eu não vou citar o nome, espero que vocês não citem também. Canais, mas a dica é o X da questão, né? O nome do canal. Só para não citar o nome, mas a dica é essa, é o X da questão. Que eles dizem que ensinam sobre Market Profile, mas eles ensinam de uma forma totalmente equivocada. O que eles ensinam é outro indicador chamado Volume Profile, né, que é totalmente diferente. Eles ensinam como se fosse o Market Profile. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre Market Profile, no canal do Rodrigo Cohen, tem uma live com um cidadão, que esqueci o nome dele agora, mas ele explica muito bem essa questão do Market Profile. Então, não vão procurar naquele outro canal X, né? Procure esse cidadão, que é mais interessante. Anthony. Certo? Vamos lá, continuando. O primeiro ponto a gente entender do Market Profile se chama balanço inicial, galera. Balanço inicial, que é essa faixinha rosa aqui, ó. Rosa não. Como essa cor, fúzia, né? Fúzia. É um rosinha mais escuro. Balanço inicial, galera,
ele vai te marcar a primeira hora de negociação, né? Os negócios realizados na primeira hora, né? Na primeira hora de negociação aconteceu nessa barrinha rosa, aqui, ó. Por que é interessante a gente entender isso aqui, gente? O mercado ele abre 9 horas, fecha 18, né? 5 da tarde, 6 da tarde, isso. Fecha 6 da tarde, né? Só que quando o mercado fecha, o mundo não para de girar. As coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam morrendo, as empresas continuam falindo, continuam produzindo, o mundo gira. Donald Trump fala alguma coisa, o Bolsonaro fala outra coisa. O mercado, como um todo, ainda continua ativo, só a bolsa está fechada. E esses acontecimentos do mercado, né, esses acontecimentos do mundo afetam o mercado, né? Por isso, muitas vezes, aqueles grandes players que estavam posicionados em um determinado ponto do gráfico, na abertura, eles vão se reposicionar. Por isso, na abertura, há tanta volatilidade no mercado, né? Vocês já perceberam, quando o mercado abre, o mercado fica super volátil. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa positiva ou aconteceu alguma coisa negativa que vai afetar, de certa forma, aquelas empresas, aqueles bancos, aquelas instituições que estão na Bolsa de Valores. E, por conta disso, eles tendem a se posicionar. E isso demora um pouquinho, né? Porque a gente sabe que eles trabalham com lotes de centenas de contratos. Não dá para executar tudo de uma vez. Eles vão executando por lotes, né? E geralmente demora de 1 a 2 horas para essa questão de lotes. Então é interessante a gente saber aonde foi que aconteceu as operações na primeira hora, para a gente identificar os pontos onde os grandes players estão posicionados. É para isso que serve esse primeiro ponto que a gente chama de balanço inicial, né? Aqui fala, alguns trades usam a primeira hora, outros primeira meia hora, de acordo com o Market Profile. Através desse balanço inicial, a gente pode identificar oportunidades de regiões, né, bem interessantes para a gente fazer nossas operações e identificar, conseguir observar aonde que os grandes players estão se posicionando, se eles estão executando seus lucros, né? Por exemplo, aqui uma alta grande, né? Depois de uma queda forte. Então, provavelmente essa queda forte é a execução de lucros aqui desses grandes players que entraram aqui nessa alta forte, ó, já executaram pelo menos 50%. Nessa primeira hora, ó, coincidiu exatamente aqui. Então, esse é o primeiro ponto, balanço inicial. Certo? Que é interessante a gente ficar de olho. Os outros pontos eu considero ainda mais importantes do Market Profile, que é a VAH, ou Value Hour Heights. Desculpa meu inglês, porque eu estou usando aparelho. Aí fica ruim de falar e eu também pronuncio muito só. Que é a máxima da área de valor, que a gente já sabe que é a área de valor, né? É aquela região onde aconteceu 70% dos contratos. Nela existe a máxima e existe a mínima, que é a Very Low, que é a mínima da área de valor. Vou botar aqui para o gráfico. Não sei se está bom para vocês enxergarem. Very Low. Que é isso aqui, ó. Eu tenho o meu Market Profile e a minha área de valor, a máxima dela é essa linhazinha amarela aqui. E a mínima da minha área de valor é essa minha região aqui, ó. Essa linha amarela aqui. Deixa eu tirar. Vai, foi isso. Mudei meu negócio de lado. Tá aqui, ó. Vou botar uma linha para marcar, para ficar mais visível. Aqui é a mínima da minha área de valor. Aqui é a minha máxima da área de valor. Certo? E quando o preço sai da minha área de valor, ele tende a fazer o quê? Acelerar. Quando ele sai da minha área de valor, ele tende a fazer o quê? Acelerar também. Então, quando ele volta, ele tende a ficar estagnado aqui, ó.
Voltou para dentro? E, galera, essa área de valor, ela não é fixa durante o dia, ela fica se movimentando, né? A partir do momento que o preço vai andando, vai se movimentando, ela também vai, né? Mas você vai ficando tendo parâmetros, você vai observando os pontos importantes naquele dia no gráfico. E esses pontos, a mínima da área de valor e a máxima da área de valor, eles são excelentes pontos de suporte, aqui, ó, e resistência. Olha aqui, ó. Bateu, 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 ó. Tudo na minha área de valor. Na mínima da minha área de valor, na máxima da minha área de valor. Certo? Então, basicamente é assim que funciona a Value Area Height e a Value Area Low, né? Que são a máxima da área de valor, a mínima da área de valor. E dentro da minha área de valor, deixa eu colocar aqui para ficar bem visível. Cadê? Aqui. A de valor é essa amarela. Ó. Dentro dela, eu já sei que 70% dos contratos aconteceram aqui nessa região. Beleza. E dentro dela, eu tenho a região central, né, que é onde aconteceu o maior número de contratos. Foi nessa região aqui, ó. O maior número de contratos aconteceu aqui, ó. Que a gente chama de ponto de controle, ou POC, né? Ponto de controle. Que foi a área que aconteceu o maior número de contratos. Quando o preço perde uma área de controle, perde um ponto de controle, POC, ele tende a buscar a máxima ou a mínima da região. Perdeu de novo, ele tende a ir buscar a mínima. Então, o POC, a área central, ela também é um importante ponto de suporte e resistência no dia. Então, basicamente, é assim que funciona. O preço vem, bate lá na área de valor superior, volta aqui na POC, serve como suporte. Ó. Vai, serve como resistência e volta aqui, ó. Tanto para alta quanto para baixa. Certo? E quando ele sai dessas regiões, ele tende a acelerar, né? Porque não há contraparte, né? Aqui há mais compradores, aqui há mais vendedores. Então, o preço tende a esticar um pouco mais. Quando não tem ímpeto, que a gente agora sabe o que é ímpeto, que a gente utiliza o IFR, o que acontece com o preço? Ele vai acelerar, mas quando acaba o ímpeto, ele tende a voltar para a área de valor. Olha aqui, ó, acelerou, saiu. Acelerou, tendeu a voltar onde? Ó? Dentro da área de valor, em cima do ponto de controle. Rompeu, acelerou, acabou o ímpeto, acabou a força. Tende a voltar para dentro da área de controle. Certo? Claro até aí? E como que eu opero utilizando o Market Profile? Primeiro, eu fico observando os pontos do dia. Mas também eu observo os pontos do dia anterior, galera. Então, tá aqui as minhas linhas, ó. A mínima da área de valor do dia anterior, a POC do dia anterior e a máxima da área de valor do dia anterior. Eu deixo marcada para o próximo dia. Então, olha que interessante. Então, o preço vem, despenca, certo? Ultrapassa a POC de hoje, né? Perdeu aqui a área de valor de hoje, a máxima de hoje, né? Da área de valor. Perdeu o ponto de controle, chegou aqui, nessa região. Só tirar esse negocinho daqui. Então, aqui, vocês não conseguem ver porque está nas listas. Eu vou apagar, senão eu vou me perder depois, gente. Mas aqui, ó, eu tenho a mínima da área de valor do dia de hoje e eu tenho a máxima da área de valor, tá aqui, a Value House, que é a máxima do dia anterior, aqui, ó. O dia anterior, a máxima foi aqui, ó, da área de valor. Hoje, então era no suporte, e hoje
para hoje, no caso, se eu estivesse operando, ela estaria servindo como uma resistência. Então, aqui eu tinha a mínima de hoje, mais o ajuste, mais a máxima de ontem, da área de valor de ontem. Então, eu tinha várias resistências aqui para segurar esse preço, além da minha divergência do IFR. Então, aqui foi a minha compra que eu fiz no Fala Hoje, naquele dia, na sexta-feira, que me garantiu esse lucro. Aí o preço caiu, segurou na POC, né? Lembrando que as outras estão aqui para baixo, ó. Subiu, rompeu a área de controle, né? Rompeu a máxima da área de controle de hoje. O que acontece? Ele tende a acelerar. Quando acaba o ímpeto, ele tende a voltar para dentro da área de controle. De novo, perdeu a mínima aqui da área de controle, tende a acelerar. Quando acaba o ímpeto, ele tende a voltar. E onde ele segurou aqui, ó? Na área de controle, na POC, né, que é a área central do dia de ontem. Então, eu sempre deixo marcado a área central do dia de ontem, da área de valor, a mínima da área de valor de ontem e a máxima da área de valor de ontem. Esses pontos vão me servir para hoje. E o preço chegou na área central de ontem, né, onde houve mais contratos ontem. Segurou aqui, ó, depois jogou tudo isso para cima. Belezinha? Ficou entendido? Alguma dúvida em relação a isso, galera? Então, é assim que a gente utiliza o Market Profile, ou TPO Profile. Muito interessante esse indicador aqui, realmente eu gosto bastante dele. Não tem muito tempo que eu utilizo, né? Mas eu estudei a fundo ele, realmente. Quando eu descobri, passei dia e noite aqui procurando assuntos sobre ele, né? Fui procurar até lá no X, mas lá foi tempo perdido. Nós temos umas aulas muito boas, até botaram aqui no comentário, da site da Nelogic, realmente tem no YouTube. Ele ensina como utilizar, é bem tranquilo mesmo. Certo, pessoal? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje foi passado, a gente está aí com quase 2 horas de aula, 2 horas falando. Estou aberto às perguntas. Se não tiverem perguntas, o que eu tinha para passar hoje para vocês era isso. Renko, IFR e Market Profile. Espero que tenha ajudado vocês aí. Espero que a partir de hoje, né, a partir desses ensinamentos aqui, muitos aí virem a chave, né, galera? Tenham confiança nas operações de vocês. Confiem no... Se for estopado, acontece. Stop acontece. Não tem por que choramingar. O importante é, eu stop, passo para a próxima operação. Paulo, tranquilo? Nessa configuração aí, tu também usa a média de 34? Sim, eu utilizo. Eu só tirei para dar aula para não ficar muito cheio. Mas eu utilizo a 34 aqui. É importante ter uma médiazinha para a gente ficar de olho, né? Mas só isso mesmo, né? Os prior quotes, máxima, mínima, ajuste. O meu Market Profile, médiazinha e o IFR. E claro, né? A Sofia também. E Paulo? Fala, Jeff. Paulo, quais as médias que tu usa no Renko? Até só 34? Só a 34. Somente ela. Beleza. Pessoal, alguma dúvida? Se não tiverem, pode falar. Paulo, tu podia mostrar para mim só como coloca a média de 30, a de 70 e a de 50 dentro do IFR ali? Não estou conseguindo colocar. Ah, não é média. É só as gradezinhas que, na hora que tu coloca o eterno, já aparecem 2 linhas. É só para deixar elas mais escuras. É aqui, ó. Tem a grade aqui, do lado. Sim. Clica com o botão direito e vai em propriedade, ó, escala de preço. E aqui onde tem grade fixa, tu seleciona o que tu quer mudar e só muda a cor aqui. Certo? Ah, agora achei. Eu estava clicando na propriedade do indicador mesmo, não no lado. Não, é do ladinho. Paulo, eu tô vendo que o teu aí é 96384. Eu queria mudar isso aí, cara, não tô conseguindo. Não, o meu é só insiro, normal. Vou tirar aqui, ó. Paulo, é porque o meu tá 96315.
Você aqui, inserir indicador. IFR. Ó, eu não faço nada, ó, é o padrão mesmo. Isso aí fica alterando aí, ó. Alterou Esse aqui vai mudando mesmo, esse aqui não tem importância não. O importante é esse aqui, ó, o 9, entendeu? Entendi, beleza. É porque esse aqui mostra onde está a mínima e a máxima, alguma coisa desse tipo aqui. Entendeu? Esse aqui só vai indicando onde está a mínima, para o dia, a máxima. Não entendo muito bem, não. O mais importante é esse aqui, ó, o 9zinho, que é o período, que é o desvio padrão. Certo? Então tá, gente. Sem mais dúvidas aí de ninguém, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Tentei fazer uma aula bem legal, apesar de ser bem comprida, né? Uma aula bem grande. Mas passou rápido, né? 5 horas antes, nem viu o tempo passar. Pelo menos para mim passou rápido. Apesar de eu estar falando aqui. Espero que tenha ficado aí. Paulo, tu vai postar essa aula no canal da Level Up, no YouTube, é? Tá gravando aqui, eu vou tentar botar lá, para quem quiser assistir depois, viu? Muito obrigado aí pela presença de vocês, galera aí do Renda Extra, meus alunos, pessoal aí do Instagram, estão aqui também presentes, viu, galera? Vocês são show aí. Fiquem com Deus, bom domingo para todos. Galera, não tem descanso, viu? Agora é estudar, treinar, segunda-feira já tem batalha aí. Quem quiser ficar rico tem que ir à guerra, né? Deixa para se divertir quando tiver rico. Enquanto não tiver, pobre não pode se divertir, não. Certo? Então tá. Tenham todos aí um bom domingo aí. Fiquem com Deus, viu? E vamos colocar em prática o que a gente aprendeu, porque senão esquece. A gente só consegue, nosso cérebro só consegue absorver as coisas quando a gente pratica. No mínimo, isso é estudo, isso é científico, 20 vezes, 21 vezes, no mínimo, para isso virar hábito. No mínimo. Né? Então, pode colocar em prática aí o que foi aprendido. Beleza, pessoal? Muito boa noite para todos. Quase boa noite, boa tarde a todos. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Valeu.